graças a Deus por a oportunidade que Deus tem nos dado, né, irmãos? De estarmos agradecidos a Deus, de estarmos num culto para podermos exaltar o nome do Senhor. Estar no culto é estar na presença do Deus vivo, é estar não somente numa reunião social, mas sim participar de um banquete, onde Deus fala aos nossos corações. E às vezes através de um louvor, da adoração, através de um hino, alguém já foi edificado, né? Porque a palavra, ela vem aos nossos corações. Deus, através da leitura, Deus sempre fala aos nossos corações. Não sei como que você entrou nesta noite, mas eu sei que sempre o Senhor tem uma resposta para a minha e para a sua vida. Porque aqui, irmãos, é o hospital, onde Deus traz a cura para a alma, para o espírito e para o corpo. É onde nós nos reunimos, não somente para fazermos o estarmos com os irmãos, mas primeiramente estarmos com Deus. Eu vou à casa do Senhor para louvar ao Senhor. Eu vou à casa do Senhor porque eu sei que lá está o Senhor, para ouvir a minha voz, para ouvir a minha súplica. E às vezes nós até falamos, nós até suplicamos, mas não somos ouvidos. Mas quando nós falamos diretamente a Deus, Ele não somente ouve, mas também traz resposta aos nossos corações. Que nesta noite o Senhor possa trazer resposta aos nossos corações, aonde estiver chegando a nossa voz, através deste culto, os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, não importa, pelas redes sociais, o importante é que Deus está falando conosco. Quando abrimos a nossa Bíblia, é Deus certamente falando através da palavra dEle. Quantos não dá mais valor à palavra, mas nós temos certeza que através da palavra Deus fala aos nossos corações. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7 e versículo 11. Um texto muito conhecido de todos os irmãos. E o tema que vamos dar para esta mensagem é ressuscitando os seus sonhos. Quem que não tem sonhos, né? Todos nós temos sonhos. O filho da viúva de Naim. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e também uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, e esse defunto era filho único de sua mãe, e que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-o, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que levaram pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama de toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Palavra muito conhecida, aonde nós na leitura lemos que havia duas multidões.
uma multidão de tristeza. E eu sempre falo, e sempre noto isso, seja em festa, ou seja num cortejo fúnebre, quando a pessoa tem poucos amigos, ou ela não é benquista, vai poucas pessoas. Já viu? Quando normalmente uma pessoa é ruim, né? A pessoa não teve um bom relacionamento na vida com as pessoas, você vai no cemitério e aquele velório que não tem nem os familiares. É triste, mas dá para se observar. A Bíblia nos diz que havia uma grande multidão acompanhando aquele enterro. A Bíblia diz que era na cidade de Naim, e ele estava entrando naquele lugar com os seus discípulos. Vinha uma multidão muito grande, que era a multidão para ir até o cemitério. Mas vinha uma outra multidão, que no meio dessa multidão estava ali aquele que podia ressuscitar os sonhos daquele menino. Uma mãe que, quem sabe, tantos sonhos tinha para aquele menino. Uma mãe que já estava passando por tantas dificuldades, porque a Bíblia diz que ela, além de ter somente aquele filho, ela também tinha perdido seu esposo. Ela era viúva, mas alguém estava do seu lado ali, consolando, ajudando, conversando, acompanhando aquela multidão. Mas, vindo ao contrário, havia ali uma multidão de alegria, uma multidão que vinha com Jesus, aquele que pode e deve e fez o que tinha que fazer, ressuscitar aquele menino. A Bíblia diz que Jesus, vendo aquela situação, ele se moveu de uma íntima compaixão por ela e disse: não chores. E às vezes, irmãos, há momentos da nossa vida que nós choramos, nós sofremos. Está aqui uma passagem bíblica, mas temos outras passagens bíblicas também para estarmos contemplando aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Esse texto sagrado revela um momento sublime do ministério de Jesus Cristo, a qual ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Também um texto mostra que encontramos esse cortejo fúnebre daquela pobre viúva, porque ela não era uma mulher rica, estava para enterrar no cemitério da cidade de Naim seu único filho, a sua única esperança. Naquela época, irmãos, irmãs, a pessoa que perdeu o seu esposo, a mulher que tinha perdido o seu esposo, ela não tinha condições de sobreviver somente por ela. Hoje, nós temos aí um sistema que, quando o esposo morre, fica aí uma aposentadoria, uma ajuda de custo, né? E naquela época eu creio que ela ficou desprovida. Então, quem que ia ajudar aquela mulher? Era o seu filho. O sonho, tanto do filho como da mãe, estava sendo frustrado, estava morreu. Mas encontrou-se uma grande multidão, um jovem que não tinha mais esperança, uma mãe que não tinha mais esperança, mas diante daquela situação, o Senhor, olhando para aquela mulher, ele sentiu uma íntima compaixão, é uma empatia. Ele sentiu, quem sabe podia passar, falar, não, pode continuar, mas Jesus Cristo moveu de uma compaixão tal,
que mandou esse cortejo. Chegou diante do caixão, olhou, quem sabe, para aquele jovem e disse, está escrito no capítulo 7, versículo 14: chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e o que levaram pararam. Disse-lhe: jovem, eu te digo, levanta-te. E a Bíblia diz que o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Os sonhos daquela mulher foram ressuscitados através do poder de Deus, porque Deus encontrou aquela multidão. E às vezes, irmãos, nós só vamos ter os nossos sonhos ressuscitados em Jesus Cristo. Porque às vezes choramos, gememos, sofremos, mas o Senhor é quem pode ressuscitar os nossos sonhos. Eu não sei quais são os sonhos que você tem, que precisam ser ressuscitados, mas saiba de uma coisa: mediante aquele jovem, mediante aquela viúva pobre de Naim, estava sofrendo por 2 vezes que havia perdido seu marido, e agora tinha perdido seu filho, perdido os sonhos, tanto do filho como do esposo, também os seus próprios sonhos, porque às vezes, irmãos, nós sonhamos por tabela. Nós que temos os filhos, nós que temos os irmãos que têm os netos, você sonha, puxa, fulano está querendo fazer uma faculdade, está querendo fazer isso, está querendo se projetar, e nós sonhamos juntos. Quem sabe aquela mãe tinha projetos para aquele filho, tinha sonhos para aquele filho, e estavam sendo frustrados. Mas eu creio, nesta noite, que os sonhos de Deus podem ser ressuscitados em cada vida nesta noite. Quando nós vemos a história de 2 mulheres que ficaram em uma situação, em suas histórias dramáticas, eu quero estar falando de Noemi e Ruth. 2 mulheres que o filho morreu e o esposo morreu. E aquelas mulheres precisavam de alguém para sustentá-las. E a Bíblia diz que Deus preparou alguém para resgatar as suas vidas e restaurar os seus sonhos das ambas, das 2. Porque Deus está trabalhando por mim e por você. Deus está trabalhando pelos nossos sonhos. E nós não devemos desistir. A Bíblia diz que a história de Noemi e Ruth mudou, porque ela encontrou alguém. E às vezes, irmãos, olhando pelos olhos humanos, olhando naturalmente, nós não encontramos caminho, nós não encontramos situações para ser resolvida, mas Deus diz ao meu e ao teu coração, como Ele preparou para Noemi, como Ele preparou para Ruth o escape, Ele pode preparar para mim e para você aquilo que eu preciso, aquilo que você precisa nesta noite. Então, nós sabemos que Deus está a ouvir as nossas petições. Deus está ouvindo as minhas orações e as suas orações. Ruth 4, de 1 a 22, está escrito essa história, essa linda história, e nós podemos observar. Também, quando nós vemos o drama de uma outra mulher, uma viúva, ela iria perder os seus 2 filhos, ela perdeu o seu esposo, quem sabe, algumas dificuldades, deixou algumas dívidas,
deixou muitas dívidas para aquela mulher, mas nós sabemos que Deus está a cuidar de todos nós, e Ele está a cuidar de você e de mim também. A Bíblia diz que aquela mulher, ela foi buscar ajuda com um homem de Deus. E quando nós vamos buscar ajuda na presença do Senhor, o Senhor nos traz respostas. Os credores, depois que o seu esposo morreu, ela dependia daqueles filhos para trazer o sustento a ela. Mas a dívida era tão grande que aqueles credores falaram assim: você vai ter que dar os seus 2 filhos para que seja paga a conta. Eu quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, você entrou nesta noite pedindo uma resposta de Deus. Deus age ao meu e ao seu favor. Ela perdeu sim o seu esposo, realmente ela perdeu o seu marido, ela perdeu o seu companheiro, mas ela também ia perder algo mais precioso. Não que o seu esposo não seja precioso, mas imagine perder o esposo e perder os filhos porque tinha dívida. Mas ela procurou o servo do Senhor e disse assim: olha, o meu esposo servia na casa do Senhor, ele servia na presença do Senhor. E aquele profeta falou: olha, eu não tenho nada, mas o que você tem na sua casa? Você tem vasilhas? Você tem vaso? Você tem um pouquinho de azeite? E a Bíblia diz que ela não tinha muitos vasos, mas ela tinha amigos, pessoas conhecidas, e essas pessoas ajudaram emprestando vaso. Ninguém deu nada para ela, emprestou os vasos para que o azeite fosse colocado dentro daqueles vasos, e o milagre iria acontecer. E quem sabe você entrou nesta casa nesta noite dizendo: eu preciso de um milagre na minha vida. Deus pode realizar milagres ainda, Ele ainda continua realizando milagres. Deus, Ele é Deus, Ele não mudou, e Ele continua. E a Bíblia diz que o profeta disse: olha, entra na tua casa, pega o azeite, vai colocando nos vasos, e é através deste ato você vai pagar as suas dívidas. E a Bíblia diz que ela procurou os seus vizinhos. Por isso que nós temos que ter um bom relacionamento, não só com os vizinhos, mas com os parentes, com as pessoas que você conhece, com todas as pessoas, porque tem pessoas que não têm um bom relacionamento, irmãos, e às vezes passa necessidade, passa na prova, e às vezes você não precisa falar nada, porque Deus está ouvindo e vendo a tua súplica, e manda alguém lá na tua casa, manda alguém lá na tua conta bancária. Nós não estamos pregando aqui um Deus que, mas Deus ele conhece, irmãos. Às vezes nós já ouvimos tanto testemunho de irmãos: pastor, eu precisava de tanto, alguém mandou um pix para mim, mandou uma oferta. Eu tenho testemunho na minha vida, irmãos. Momento que eu estava passando com dificuldade, alguém falou: pastor, o senhor precisa de alguma coisa? Sim, eu preciso. Nós precisamos às vezes. E Deus prepara alguém e manda o sustento para você. Deus, Ele é fiel, amados. Deus conhece a tua necessidade, e você tem que ter um relacionamento tanto com Deus, mas também com as pessoas do seu lado, porque às vezes alguém vai te abençoar. Deus vai usar alguém para te abençoar. E às vezes, irmãos, nós ficamos... Às vezes que eu não precisei falar para ninguém, eu falei com Deus. Não precisamos ficar abrindo. Ela
abriu somente a boca porque o profeta falou: você tem vaso? Não, eu tenho um pouco. Então vai buscar emprestado. Ela busca os vasos, todos que ela conseguiu, e o pouco de azeite que ela tinha, ela começa a colocar num vaso, e o vaso se enche de azeite. Ela pega outro vaso, começa a colocar naquele vaso, enche de azeite, e é outro vaso e começa a encher, e a casa cheia de vasos. Eu quero dizer para você nesta noite, profetizar na tua vida, que não vai faltar providência de Deus para a tua vida, porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da tua vida, irmãos. E às vezes a prova é tão grande. Imagine uma mulher, perdeu seu esposo, quem sabe saiu do cemitério, saiu e chegou em casa e já estava lá alguém batendo palma, dizendo: eu quero os filhos, eu quero tudo que tem de mais precioso para levar, para ser servo meu, porque o seu esposo está me devendo. Imagine essa situação. Mas ela foi direto ao homem de Deus. Vamos chegar diante de Deus, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, aleluia. Às vezes perdemos de um lado, mas ganhamos de outro. Perdemos em uma situação, mas Deus nunca nos deixou desamparado. Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida, aleluia. O salmista no Salmo 68, versículo 5 diz assim: a Bíblia afirma que Deus é pai de quem? De órfãos. E Ele também é juiz das viúvas. Ei, Deus, Ele cuida dos órfãos, Ele cuida das viúvas, Ele cuida dos necessitados, Ele cuida daqueles que precisam, porque ainda Ele continua sendo Deus, aleluia. Você crê nesta palavra, nesta noite? Que Deus não vai te deixar desamparado de maneira alguma, de modo algum. Os seus sonhos não serão frustrados. Ele nos trata como pai de órfãos. Órfãos têm pai? Não. Órfãos perdeu seus pais, mas Deus cuida dos órfãos. E Deus também, Ele é juiz de viúvas, porque elas não têm quem os ajude, mas Deus está num tribunal. Deus não é advogado, Deus é juiz, para bater o martelo e dizer aqui a tua sentença, a tua vitória. Eu declaro, eu entrego, eu ministro, aleluia, porque tem autoridade. Nesta noite, toda autoridade está com Jesus Cristo, aleluia, aquele que fez os céus, aquele que fez a terra. Ele tem toda a autoridade para trazer recursos para a tua vida, aleluia. E às vezes perguntamos: Senhor, como? Como será? Aquela mulher, Deus trouxe os vasos, trouxe o azeite, e a Bíblia diz que aquela mulher, ela pagou a dívida dela, e foi sustentada por muito tempo. Eu quero profetizar na tua vida, que não vai faltar o azeite, não vai faltar vaso, para que Deus possa suprir a vossa necessidade. Fui moço e agora sou adulto, mas nunca vi alguém, aquele que serve ao Senhor, mendigar o pão. Deus, Ele é fiel. No momento certo Ele traz resposta. No momento certo Ele traz a solução para aquilo que nós precisamos, aleluia, porque Ele é pai dos órfãos, juiz das viúvas, e não frustra os sonhos, aleluia. Ele é o que ressuscita os sonhos daquele que está vivendo em momentos de dificuldade. Nós já falamos aqui, irmãos, nós que somos evangélicos, somos crentes, nós não vivemos um mar de rosas, vivemos envolto de, quem sabe, de lutas, tempestades, mas sabemos que o Senhor sempre está conosco em todos os momentos. Quando uma mulher ficava
nessa situação, era com muita dificuldade que estaria suprindo as suas necessidades. Deus, através de Jesus, que é o especialista em ressuscitar os sonhos das pessoas, ele ressuscitou o sonho também de um amigo dele, chamado Lázaro, de uma amiga chamada Marta, que era sua irmã, e também de uma outra irmã chamada Maria. Jesus era amigo de Lázaro. A Bíblia diz que ele tinha uma afinidade com Lázaro. E quando nós lemos o texto, a Bíblia diz que Jesus foi avisado que o seu amigo estava doente, que ele estava precisando. Quem que era aquele que podia trazer os sonhos de Lázaro, que podia curar? Porque Jesus, ele estava visitando as aldeias, visitando os lugares, e todos os lugares que ele passava, alguém era curado. Os paralíticos andavam, os cegos viam, os surdos ouviam, os leprosos eram limpos, os coxos levantavam, pelo poder e pela autoridade de Jesus. E agora, duas irmãs que serviu, quem sabe, Lázaro sempre estava servindo a Jesus, estava com Jesus, e agora Jesus ouve que Lázaro está doente, e não retorna imediatamente. Mas Jesus sabia que ele ia ressuscitar os sonhos de Lázaro, porque ele é especialista em realizar milagres. A Bíblia diz que depois de 4 dias que Lázaro tinha morrido, depois de 4 dias, Jesus aparece, e aí uma das suas irmãs não tem mais jeito, ele está fedendo, já está em decomposição, o seu corpo já está em decomposição. Mas para Jesus não há nada impossível. Para Jesus não tem o que ele não possa fazer. Nesta noite, Deus tem uma palavra para o teu coração, que ele pode realizar aquilo que você está pedindo. Os sonhos que você tem ainda podem ser realizados. Para aquelas duas irmãs, ela estava vivendo um luto, momento de tristeza, de choro, momentos de incertezas. Mas eu quero dizer para você que Jesus chegou e falou assim: remova a pedra, tira a pedra. Ele não morreu, ele vai ressuscitar. Alguém, uma das suas irmãs diz assim: ele vai ressuscitar quando, o Senhor, quando houver a ressuscitação dos mortos. Mas ele falou assim: eu sou, e eu tenho todo o poder, toda a autoridade. A Bíblia diz que ele fez uma oração simples, para que as pessoas que estivessem ali vissem que ele era filho de Deus. E ele ora ao Senhor e fala: Senhor, ressuscita Lázaro. E a Bíblia diz que ele chamou Lázaro pelo seu nome. Lázaro estava envolto nos lençóis. Aquela época era a tradição, eles colocaram os lençóis, e a Bíblia diz que Lázaro ressuscitou ao 4º dia, porque Deus ressuscita os sonhos que Maria tinha, Marta tinha, e principalmente Lázaro, que agora estava totalmente aniquilado, agora voltou os projetos na vida de Lázaro, os projetos na vida de Maria, os projetos na vida de Marta. Eu quero dizer para você nesta noite, que os projetos de Deus, enquanto há vida, há esperança, aleluia. Outra pessoa que
no episódio onde nós vemos a leitura bíblica, quando Jairo pede ao Senhor pela sua filha. A sua filha está doente também, mas uma mulher, todos conhecem, do fluxo de sangue, para Jesus. Jairo já estava conversando com Jesus, é interrompida, porque ali houve mais um milagre. A Bíblia diz que aquela menina de 12 anos, ela, acometida de uma doença, ela vem a falecer. E alguém chega diante de Jairo e diz assim: Jairo, não incomode mais o mestre, não incomode mais ele. Os seus sonhos já foram enterrados, você vai ter que enterrar os seus sonhos. Quem sabe, Jairo tinha uma influência muito grande no governo, era um homem de influência, projetava para sua filha um casamento, uma faculdade, projetava, quem sabe, alguém projeta hoje um comércio, uma empresa, mas os sonhos da filha de Jairo estavam frustrados. Chegaram para Jairo: não adianta mais, não incomode o mestre. O mestre ouviu e diz assim: eu vou lá. E a Bíblia diz que quando ele chegou diante da casa, havia um alvoroço muito grande. Naquela época se contratava as carmelitas para que chorasse, para que ficasse ali chorando dentro do velório, ou dentro daquele processo. Algumas pessoas, a Bíblia diz que quando nós lemos, nós podemos entender que elas riram de Jesus, questionaram Jesus, porque ela estava sem fôlego, sem vida. Para a medicina não tinha mais solução, para os médicos não tinha mais solução, mas Jesus Cristo chegou, e a Bíblia diz que Jesus ressuscitou aquela criança também, ressuscitou os sonhos da filha de Jairo. Nesta noite, através de Jesus, podemos ter os nossos sonhos restaurados, ressuscitados. O filho da viúva de Naim podia se expressar dizendo as palavras de Jó: mas Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Quem sabe o jovem também, ressuscitado por Jesus, o jovem de Naim, poderia expressar como um salmista, no Salmo 86, 13, ele expressou: pois grande é a tua misericórdia para comigo, ele me livraste a minha alma dos mais profundo da sepultura. Que a misericórdia de Deus esteja sobre as nossas vidas, que o poder de Deus esteja sobre nós, que nós possamos nos ressuscitar através de Jesus, e entender que Ele está no controle de todas as coisas, que nós possamos estar com Jesus em todos os momentos da nossa vida, aleluia, e que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado para todos sempre. E entendemos que Jesus, quando está de frente às nossas vidas, nos nossos projetos, Ele pode ressuscitar os sonhos. Aquilo que já não tinha mais esperança, tem esperança com Jesus. Fique com essa palavra da parte de Deus ao seu coração, que o Senhor possa brotar no seu coração esta palavra, e que você não possa perder a esperança que ainda tem em Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, e que possamos estar firmes, constantes, sempre abundantes na presença do Deus vivo. Amém?